Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias do canal Política Pra Quê? E hoje vamos falar sobre violência e sociedade em sociologia. Bom, é um tema pertinente, né, a falar da violência e sociedade, ou seja, tem sido objeto de estudo, né, de diversas ciências, as quais cada uma, né, a seu modo, tentam apresentar aí argumentos convincentes que justifiquem as suas origens, as causas problemáticas das diversas questões, né, e respostas que são feitas aí no cotidiano, né? Ou seja, por que a sociedade está cada vez mais violenta? Por que e como a violência está destruindo a sociedade? Quem produz a violência? Né? O que é de fato violência? Ou ainda o que é uma sociedade do ponto de vista daquilo que nós aprendemos, né? Que era ou que deveria vir a ser, né? Uma sociedade vivendo em harmonia. Então, por mais que a vida em sociedade ela seja gerida pelo estabelecimento de regras jurídicas, valores morais, limitação da vontade pessoal, em detrimento da convivência em harmonia coletiva, né? E ainda pela égide da ordem social para que alcançasse o progresso, o ser humano, ou seja, sempre através de suas ações, né, eventuais ou reiteradas, ela irá produzir atos que possam ser tipificados como violência. Tanto o estudo da origem da formação das sociedades, quanto a natureza dos processos de violência nelas existentes, né, ambos possuem relação direta com a forma, né, como o ser humano exerce, acaba por desempenhar e age as ações estas, né, que trazem então reflexos na vida e na forma da coletividade. Então, a primeira reflexão a ser exercida é como o ser humano se encontra em relação ao seu papel na criação e na manutenção da vida em sociedade. Isto é, considerando de forma bem simplista de que a sociedade ela é basicamente um ajuntamento de pessoas, né, que tem aí os objetivos em tese são os mesmos, que é sobreviver e prosperar, né, ou seja, o viver bem e viver em paz. Então, parte dos princípios do sentido primário, onde há ou deveria haver ali de forma mínima, né, um entendimento que seja o que fosse compartilhado, a qual o homem, né, adere de forma tácita, né, como assim, como diz bem, né, o Bauman, né, então sendo então que o ser humano ele nasce, cresce e reproduz, né, e se reproduz na sociedade e nela deve o quê? Buscar de forma incessante ações positivas para que as mesmas se mantenham e evolua, porque então na prática dos atos da violência, né, como pode alguém se revestir e operar de um papel destruidor do próprio habitat, né, e da comunidade da qual ele mesmo faz parte? Né? Como é que pode isso? Então há um papel aí primordial, né, que está deixando, né, de ser representado, né? Ou seja, e esses atores, né, que são omissos ou ameaçadores da ordem, né, estão aí abalando, né, os alicerces da vida coletiva e comprometem assim as suas perspectivas de melhoria, aí fomentando a cultura da vida individual como ali a mais ideal e segura, ao invés de pensar no coletivo, é apenas no próprio umbigo. Né? Ou seja, dá a entender que o viver em coletividade já não é mais tão seguro e nem atrativo. Ou seja, um retrocesso ao período das cavernas, ou seja, né, de forma popular, dizendo assim. Então, assim, ao analisar, ao falar sobre os processos da violência na sociedade, passa-se por um olhar de forma multidisciplinar, né, ou seja, sobre o que está acontecendo com o ser humano. Principalmente a gente tem as crianças, os adolescentes, onde os conceitos de regras, valores, ordem, progresso, segurança e paz social não possuem mais tanta necessidade de existirem. E aí você tem uma outra reflexão, ou seja, uma segunda reflexão, ou seja, como consequência da primeira, ou seja, que vai nos conduzir aos atos e fatos que estão aí desintegrando a vida em coletividade, onde a insegurança social é uma delas. Ações simples como estacionar um carro e namorar em frente em casa, andar de bicicleta, usar um tênis, um relógio de marca, esperar um ônibus num ponto à noite, andar pelas ruas, deixar as portas e janelas abertas para se refrescar em dia de calor, utilizar um caixa eletrônico, atender o celular na via pública,
ou seja, a realizar uma compra na internet com cartão de crédito e outras, né, passam a ser revestir de metodologias e truques especialmente desenvolvidos para que a pessoa não seja roubada, não seja furtada, não seja sequestrada ou até morta. E falando de morte, a vida se tornou assim tão banal, né, que para tirá-la, o agressor, além de subtrair, né, os bens pessoais, vale-se de requintes de crueldade, né, que são indescritíveis, né, antes de matar aquela pessoa. Tá? O homem tornou-se fera, lobo do seu ou de seu semelhante, como bem afirmava Hobbes. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. E novamente vemos o que? O homem se afastando de seu papel construtor coletivo, portador do ato racional, que vai agir exclusivamente, né, no interesse próprio e ameaçando assim a vida e o patrimônio do seu semelhante. Então, dessa forma, ele alimenta a desintegração do modelo consagrado de sociedade, fortalecendo são posturas que são pautadas no enclausuramento, ou seja, você vê as casas com grades, alarmes, blindados, armas, câmeras e controles diversos, ou seja, a sociedade a qual você vive, a qual eu vivo, né, passa a ser ameaçada em sua única forma de existir, ou seja, o ajuntamento coletivo, o formato plural, o relacionamento humano, o respeito entre os seres, o edificar, né, ou seja, construir, dar uma base para o bem comum, ou ainda o espaço seguro para todos. E aí a gente vem para uma terceira reflexão que nos postos diante de um quadro que seja inegável, né? Que a cada dia a sociedade ela se desintegra, né? Como se as moléculas fossem para cada um lado, né? As quais de forma assim fundidas, né? Homem, mais regras respeitadas por todos, as quais deveriam ser construídas. Então aí um elemento que fosse chave e que é chave, que é viver em coletividade, a vida em coletividade, ou seja, estão se modificando a cada dia. E percebe-se que há uma triste constatação é que não há uma outra forma ou elementos que possam ser substituídos, né, para que a fórmula final sociedade, né, se complete e passe então a existir assim como não se faz, né, com uma molécula de água sem a junção do hidrogênio com o oxigênio. Então não se constrói uma sociedade, não se constrói sociedade alguma sem que haja um comportamento humano que seja pautado na tolerância, compreensão, mediação de conflitos, pacificação. Né? Não haverá sociedade sem regras, as quais, né, sejam respeitadas e cumpridas e zeladas por todos nós. Ou seja, não deixará de existir a violência, né, em qualquer uma de suas múltiplas formas, se a pessoa humana não for suficientemente tolerante, compreensiva, seguidora de valores, né, e principalmente, né, de princípios que sejam constituídos, né, para o bem comum. Você vive em sociedade, nós vivemos em sociedade. Então, assim, a violência na sociedade, né, nós podemos falar sobre esse devagar que possui o seu DNA, né, na degradação moral do ser humano, ou seja, na perda da racionalidade, no desprezar do valor personalíssimo do semelhante e principalmente no se apropriar da errada visão de que o outro, né, ou seja, sua cultura, seus valores, patrimônio e até mesmo a sua vida, né, podem ser destruídos ou arrebatados, mesmo que isso importe na quebra da sobrevivência, da harmonia do viver na coletividade. Tá? Então, é certo que há sociedades sem violência, ou melhor, é certo que não há sociedade sem violência, né? Seria uma utopia, ou seja, imaginar isto. Né? O desenvolvimento e o progresso geram sim desigualdades, exclusões, fome, miséria e degradação de partes do coletivo. Ou seja, o equilíbrio ou o desequilíbrio não importa qual não pode permitir, né, que fatores aí, transversais como a violência, que é um deles, né, intranquilize e ponha fim então às chamadas fórmulas da sociedade. Homem mais homem
é igual, né, à vida na coletividade, ou seja, das diferenças, do respeito, da harmonia e da evolução. Então a gente tem que trabalhar para que a gente recupere, né, e que diminua essas desigualdades, estas exclusões, a fome, a miséria e essa degradação, para que, enfim, possamos então ter aí uma vivência em coletividade, ou seja, que reine uma harmonia na coletividade, ou seja, uma evolução humana. É difícil? É, mas temos que trabalhar para que esta questão aconteça. Então, a gente falar que há sociedades sem violência seria, né, uma inverdade. E o tema de hoje foi violência e sociedade. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu gostaria muito de receber um like de você, um comentário logo abaixo. Inscreva-se no canal. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.